sinal, né? Ei, é bom sinal. Mas que prazer tê-lo com a gente aqui no Golaço da Oeste Capital. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Gilmar. Obrigado, sensacional. Também me sinto muito bem, vim para cá falar com vocês também. Essa equipe aí sensacional, que conhece de futebol, que debate, isso agrega. E a gente aprende também com vocês pelo conhecimento que vocês têm. Obrigado em te ver e a equipe toda. Que é isso, um prazer nosso, né, tê-lo com a gente aqui no nosso Golaço. Gilmar, hoje a gente abriu aqui para que os ouvintes também te façam algumas perguntas, então já estão chegando algumas perguntas muito boas, diga-se de passagem, aqui no primeiro tempo a gente até já acompanhou, ouviu alguns questionamentos aqui feitos pelos nossos ouvintes, e eu vou te dizer, eles vão do 8 ao 80, né? Até sobre culinária estão te fazendo perguntas aqui. Exatamente. Mas daqui a pouquinho a gente vai reproduzir isso. Como é que tá a volta para Chapecoense? Esses primeiros dias aí do retorno ao Chapecó, Gilmar? Eu tô feliz. Eu sempre que volto para Chapecó, eu me sinto em casa. Essa conexão que eu tenho com a Chapecoense, com o staff, com os funcionários, encontrar o torcedor na rua, falar com vocês também, essa identificação que às vezes a gente vai em outros clubes, demora bastante, a questão cultural também. É um grande desafio. Os últimos trabalhos meus foram no Nordeste também, uma cultura diferente. Então eu me sinto em casa, tô bem feliz. É esse sentimento. Vejo esse desafio como uma oportunidade de novo na minha vida, mas a pessoa, ela feliz, ela consegue trabalhar e desenvolver um trabalho com mais leveza, e é dessa forma que nós iniciamos um trabalho. Hoje eu saio de campo lá, quem teve a oportunidade de acompanhar, muito feliz, porque os atletas já estão entendendo o conceito, as ideias, e aí me fortalece mais ainda para a sequência da competição. Dalpozo, sobre uma coisa que eu noto no dia a dia, parece que você está um pouco mais leve, né? Você falou da leveza do que na última passagem que tu teve aqui, lá no final do último ano. De fato existe uma diferença por esse tempo maior que você tem para desempenhar o trabalho, para agregar também as pessoas internamente. Qual que é a principal diferença que tu tem na chegada agora para que tu teve no ano passado? A maturidade minha também como técnico, assim, entendendo os processos. É claro que está longe do jogo também, se vocês acompanharem o meu dia a dia próximo do jogo, até a minha família, ela se espanta muito, porque eu sou muito focado, e as pessoas às vezes acham que eu não dou muita atenção, mas eu foco muito no trabalho, porque a exigência é muito grande, o desafio é muito grande. O que eu vejo de diferente é que agora a gente tem mais tempo para trabalhar. Essas 2 semanas aí é importantíssimo. Eu sinto muito de não ter um dia, 2 a mais, de ter trabalhado quanto o Vila Nova para implantar os conceitos, as ideias, e mesmo assim a gente já fez algo diferente. Para mim, esses 3 jogos, contando do Ceará, depois contra o Vila e agora também contra o ABC, eu vi um envolvimento 100% dos atletas, e eles entendendo a ideia. Isso já é um avanço. Então agora nós temos que fazer alguns ajustes, acreditando muito no trabalho. Então esse é o grande desafio dentro de campo, implementar um conceito, uma ideia de jogo, ter convicção nela e repetir isso. Eu não sei te precisar se vai ser já no contra o Criciúma, mas eu tenho certeza que em algum momento ela vai ser, e aí nós vamos encaixar 2, 3 vitórias, e no final da temporada a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é a manutenção. E o outro grande desafio, e eu me sinto muito à vontade para fazer isso, para falar disso, da história da Chapecoense. Recuperar o DNA também é o grande desafio. Então são 2 desafios, o trabalho de campo e recuperar o DNA da Chapecoense. O que é o DNA da Chapecoense? No momento de adversidade, como foi na história desses 50 anos, antes mesmo da minha chegada em 2012, a primeira conquista do campeonato estadual, teve várias dificuldades, e a Chapecoense, por uma característica própria, com muita luta, com muito trabalho, com o apoio do torcedor, conseguiu superar esses momentos de crise, esses momentos de dificuldade. Então recuperar o DNA é muito importante nesse momento também. Eu estava até pensando hoje lá no CT, porque, salvo engano, hoje foi talvez a 6ª sessão de atividade que teve, né, desde a tua chegada. Então é pouco tempo, assim, a gente já vê uma mudança no ambiente e tudo mais.
Ô Dalpozo, boa tarde, prazer falar contigo. Obrigado por atender nosso convite aqui no Golaço também. E o que você tem visto como mais desafiador nesse período agora na frente da Chape? Porque obviamente que cada temporada ela te oportuniza desafios diferentes, né? Então o que você está vendo de mais desafiador? E quero aproveitar e mandar um abraço pro Patrick da Rosa, que falou: gringo querido, a torcida está contigo, mandou mensagem aqui, uma foto sua na live. Obrigado Patrick, obrigado a todo torcedor, os ouvintes, né? O nosso maior reforço da Chapecoense é o nosso torcedor, né? Eu sempre tenho uma preocupação quando eu venho na Chapecoense, não decepcionar o torcedor pela história bonita que eu tenho, e eu poderia tranquilamente esperar um momento melhor da Chapecoense para assumir. Mas eu também sou feito de desafios, eu dependo muito da Chapecoense e eu entendo que a Chapecoense também ela depende do Gilmar. Então essa conexão ela é muito verdadeira e muito bonita. E é um ato de coragem. E nesse momento nós precisamos de pessoas que tenham coragem para enfrentar. Porque crise, eu acredito que aqui na empresa vocês têm as oscilações, todo mundo tem, numa relação de casal também, não é só flores, tem espinho também. E quem se fortalece, quem consegue chegar nos objetivos ou ter um casamento sólido, é que nos momentos de crise você tem a capacidade, a inteligência para superar esses momentos, o equilíbrio. Então buscar esse equilíbrio, buscar capacitar esses jogadores com muito trabalho duro, é aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Hoje eu saio muito satisfeito porque o trabalho foi bom. É um reflexo disso. Esses dias tem sido muito difícil trabalhar, porque choveu todos os dias. No entanto, a gente está lá trabalhando duro, e é esse trabalho duro que vai nos levar às nossas vitórias e o nosso objetivo. Então eu acredito muito nisso, em capacitação, conteúdo e em trabalho duro. 6h24, Gilmar, vou pedir você colocar o fone aqui pra gente reproduzir aqui duas perguntas feitas pelos nossos ouvintes. O João tá recebendo, o pessoal tem participado, tem mandado muitos questionamentos e a gente vai separar duas perguntas aqui. Vamos pra primeira aí, Joãozinho? Fala, galera. Evandro Dariva. Evandro Eu Dariva. queria deixar uma perguntinha. Que o Dalpozo tem a dizer da torcida, aqueles cri-cri que ficam ali atrás da casinha da banca de reserva aí. Que ele tem a dizer quando o torcedor vai ali e diz para ele que a torcida tá junto com ele, que a cidade tá junto com ele. O que ele poderia dizer para essa torcida, para esses torcedores, no caso eu, né? Beleza? Um abraço a todos aí. Coloca no sorteio. Evandro, obrigado pela participação. Eu tenho consideração do torcedor, gratidão. Eu não posso ser indiferente para quem aplaude, para os torcedores que também me criticam. Eu tenho que saber absorver. Eu tenho maturidade suficiente para saber isso. Mesmo sabendo toda a minha história que eu tenho, ela de vencedor no clube, eu sei que vai ter cobrança. E tendo cobrança, isso para mim é bom. Eu só não gosto quando passa do ponto, de ofensa, mas isso aconteceu em todos os clubes. Maturidade. E dizer para o torcedor que tem um profissional aqui que está se doando e vai se doar como das outras vezes 100% para buscar o objetivo. Então tem que saber passar esses momentos e passar tranquilidade também para os atletas, para eles conseguirem dentro de campo ter desempenho e na busca de resultados. Essa próxima você vai gostar também. Quem é que tá com a gente aí? Boa tarde, pessoal do Golaço. Boa tarde ao nosso mestre Gilmar Dalpozo, treinador mais querido pela torcida da Chape, né? Acho que isso é quase que unânime. Gostaria de fazer uma pergunta para ti, Gilmar. Polenta com molho ou brustolada? 100%. Comida de gringo. Inclusive comi ontem à noite polenta brustolada com molho. Ontem à noite eu comi isso. Faltou só a sopa de capelete. Se tiver alguém ouvindo aí que me dê uma indicação aí, se quiser convidar na casa também. No Brasão, eu vou te dar uma dica. No Brasão, no Brasão é bom. Tem buffet de sopas. Pode cabeça ir fria, polenta quente, né? É isso aí. Ô
Ô Gilmar, voltando um pouquinho no tempo aqui, a gente queria te ouvir, né? Por que da não permanência do Gilmar aí ao fim da temporada? A gente entendeu que ia ser, né, para nós aqui era praticamente certo que você permaneceria para a temporada de 2023. O que aconteceu ali na negociação que você acabou não ficando para iniciar o trabalho desse ano? Giovanni, é muito boa, é oportuna essa tua pergunta. Eu não tive a oportunidade, então teve só uma versão da diretoria, das pessoas, e foi plantada uma situação que foi por conta de dinheiro. Eu vou falar a minha verdade. Uhum. A minha verdade. Pode ter certeza que não foi por conta de dinheiro. Essa é a minha verdade. Tá? Então, para deixar bem claro que não foi por conta de dinheiro que eu não permaneci na Chapecoense. Então, eu não tive a oportunidade de falar porque ninguém me entrevistou. E para o torcedor, ele ter o cuidado, ou quem implanta essas ideias aí, para ouvir as duas partes. Eu queria muito, mas queria muito, porque eu tenho meu pai com 87 anos e eu quero aproveitar ele. E naquele momento eu tomei uma decisão que eu queria ficar na Chapecoense. E por N motivos, porque a gente não pode ficar falando agora e polemizar, nós temos que achar a solução. Sim. Então é uma avaliação das escolhas de quem comanda o futebol, se elas foram boas ou ruins na minha continuidade. Eu posso ter certeza que em seguida eu fui para o Ituano, recebi um convite. Era um sonho que eu tinha de trabalhar em São Paulo. Eu joguei 19 anos e não tive a oportunidade de jogar no maior centro do nosso país. E agora eu tive a oportunidade de fazer um trabalho no Ituano e o trabalho foi sensacional, foi incrível, foi incrível. Então a minha trajetória nesses 100 dias aí que eu trabalhei no Ituano foi bom. Eu tenho certeza que se eu ficasse aqui, a gente teria passado numa fase da Copa do Brasil, que era o objetivo, feito um campeonato bom no estadual e ter classificado para o ano seguinte na Copa do Brasil. E principalmente nesse momento, que é o mais importante, teria um time já ajeitado dentro de campo. Eu não sei dimensionar se a gente estaria acima entre os primeiros, mas a gente teria um modelo de jogo, já teria os conceitos bem definidos, perfil de atletas. Isso eu tinha certeza se a minha continuidade fosse na Chapecoense naquele momento. Desde a tua saída, Dalpozo, várias coisas aconteceram, 2 trocas de comando técnico, muitos jogadores vieram, e eu quero focar em um porque hoje, no treino coletivo, em uma das equipes consideradas titulares, tinha o Neto, né? Um jogador que você deu uma minutagem no último jogo e que ele chegou a ficar afastado uma parte do elenco do Verdão. Como é que está sendo o processo para reintegrar esse jogador, para dar mais espaço para ele, porque a gente sabe que ele tem qualidade e ele voltou a jogar contigo, né, no último jogo lá, inclusive ele te agradeceu, né, depois da partida, pelo tempo que ele teve dentro das 4 linhas, porque fazia um bom tempo que ele não pintava nos jogos da Chapecoense. Eu primeiro tenho que fazer uma avaliação profunda. O primeiro aspecto que eu olho no atleta é a qualidade. Então nós estamos falando de um jogador que foi titular no Atlético Mineiro. Uhum. Então é um jogador que tem qualidade. A outra é que são inegociáveis, são escala de valores, disciplina, isso quem me conhece também. E eu não posso julgar um atleta pelo passado dele. Então no primeiro treino que nós tivemos da minha chegada, ele já me impressionou. E foi o primeiro atleta que eu tive uma conversa individual, que ele não era para ele me impressionar no primeiro treino. Era para ele ter uma sequência boa, buscar o espaço e que por meritocracia ele ia buscar titularidade e ele ia nos ajudar. E ele entendeu a mensagem. Então, desde a minha chegada está treinando bem, está fazendo por merecer um espaço na equipe. Eu não sei se ele vai ser titular nesse momento, mas é mais uma opção que a gente resgatou. E nesse primeiro momento, eu tenho que resgatar esses jogadores que têm qualidade e que estão comprometidos aquilo que eu falei do DNA. E depois a gente vai em busca de reforços, que a gente já traçou o perfil dos atletas que nós precisamos, mas o maior reforço hoje está dentro de casa. O maior adversário da Chapecoense é a própria Chapecoense. Então nós temos que achar a solução com o que tem. Então eu tenho que moralizar, potencializar esses atletas, porque nós temos o jogo contra o Criciúma que eu estou tratando como uma decisão.
Então é isso que eu vou procurar passar confiança, porque é um jogador, especialmente no Neto, que tem qualidade, e outros que a gente vê notório o crescimento. Eu vou te falar outro atleta que eu gosto muito, que é o Pavani, tá treinando super bem porque também tem qualidade. Então eu identifiquei o que estava acontecendo antes, que eu não posso expor, e tenho as minhas ferramentas que, de forma individual e coletiva, que eu vou conduzindo eles, inclusive dando um padrão de jogo. Ô, Dudu, antes da pergunta, deixa eu só mandar um abraço pro Maestro Atos. Maestro Atos está nos acompanhando lá em Imbituba e tá mandando um abração pro Gilmar aqui, dizendo que confia muito em você, no seu trabalho, apesar dele entender que o plantel da Chapecoense, o grupo de jogadores, ele é bem limitado, mas diz que acredita muito no teu trabalho aí, o Maestro Atos, que com quem você trabalhou, e vocês tiveram aí uma temporada aí de muito sucesso, né, Gilmar? Obrigado. Um grande abraço, Atos, gratidão e consideração. E eu levo aquela experiência de jogadores naquela época do Atos, Neném. A gente potencializou nosso ataque naquela época, que era o Bruno, né? E fazendo um comparativo com esse elenco, tem jogadores para levar essa bola. Nós não temos jogadores que nem tinha o Fabinho. Se comentava pouco no Fabinho naquele sistema, mas era o cara agudo, o cara que atacava espaço. E aí tinha os jogadores pensantes, que era o Atos, que seria o Bruno Nazari, que tem dentro do grupo. Nós precisamos desses jogadores de lado, porque senão tu fica só com característica de Atos, Neném, só fica com a bola escape, curta, né? Sem escape para atacar no último terço lá, atacar espaço. E só pra gente não fugir, já que você tocou no assunto, você apresentou nomes assim, você tem... Sim. Apresentou nomes para essa posição? Didio, é uma construção. Então o final de semana era folga e eu, o Alarcão e a diretoria, mas especialmente o Alarcão, que é o diretor de futebol, a gente trabalhou 24 horas no sábado e domingo. Para tu ter uma ideia, no final de semana a gente falou com o Filipão, com o Paulo Turra, a gente falou com o Copertino, que é auxiliar do Luxemburgo, falei com o Mano Menezes, falei com o Renato, Dorival Júnior, a gente foi para o mercado português também, que é uma alternativa, a gente foi para o mercado da Série B aqui, da Série C, Série D também, então a gente virou o mundo afora aí. A gente está trabalhando intensamente para selecionar, qualificar jogadores para trazer, não é a quantidade, é a qualidade e a necessidade que a gente está precisando. Eu imagino que nessa equipe, como ela está, trazendo 2, 3 jogadores de lado de campo, aí tu vai potencializar os nossos meias e principalmente o nosso centroavante. Tu não pode fazer um julgamento se os atacantes, os centroavantes não estão fazendo gol, se a bola lá não chega. Ontem o Ribamar, ele participou 15 minutos de um trabalho reduzido lá, ele fez 2 gols e ele passou para mim, o sorriso dele, ele se comunicou. Quer dizer, a bola chegou lá. Então essa conexão que eu tenho que ter com os atletas, esse entendimento e as características que nós precisamos nesse momento para fazer a equipe ela funcionar. Dalpozo, o pessoal já está se prontificando para fazer a sopa e a polenta aqui. Inclusive um abraço para a Lucitane, pessoal do Los Colonos, que já se disponibilizaram aqui para preparar o jantar. Você falou desses reforços, né, que obviamente que a Chapecoense vai buscar, e é muito legal ver você falar com entusiasmo do que poderia ter sido feito com o trabalho desde o início da temporada, com esse elenco que está aqui. Com esse elenco que foi formado pela Chapecoense. Quanto tempo você acha que precisa agora para, obviamente que não para ter um trabalho completo, porque isso é a longo prazo, mas para conseguir colocar suas ideias de jogo e para fazer o time dar uma resposta em termos de desempenho, mas principalmente de resultado? A minha expectativa é que esse grupo de jogadores, de atletas, eles consigam dar uma resposta o mais rápido possível. Eu acredito que um técnico ele precisa de 8 a 10 jogos para ter um trabalho consolidado, que eu acho que até essa mais 10 jogos ainda vai existir oscilação, que é normal. Porque você enfrenta adversários já prontos, com conceitos, tu pega o Criciúma, eu falava no jogo antes contra o Vila. O Vila ele tem um jogo direto, franco, bola direta, verticalizado, mas está lá um conceito, uma ideia de jogo que está tendo sucesso. O Criciúma da mesma forma, tem o trabalho do Tencati, que é 1 ano e meio. O Sport, então, aqueles jogadores que estão ali, eles trabalharam comigo ano passado, 70%, e aí eles qualificaram.
Então também tem conceitos definidos. Então nós vamos passar bastante dificuldade nesses próximos jogos aí. E entender que o campeonato nosso também é da 10ª posição para baixo ali, que são confrontos diretos. Se não dá para vencer, pelo menos empatar, que seria Tombense, que foi o ABC agora. Eu quero acelerar esse processo. Normalmente eu consigo fazer antes dos 10 jogos, até pela necessidade. Mas eu imagino os 10 jogos, pode ser um pouco mais a menos, mas eu tenho convicção que lá na reta final nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ano passado foi na penúltima rodada contra o Náutico. E esse ano, se for na última, se for antes, melhor ainda. E aí depois, ano que vem, nós vamos colher os frutos desse sofrimento que nós vamos passar. Eu não vou iludir o torcedor, não vou nunca iludir. Nós precisamos de muito trabalho, paciência e equilíbrio nesse momento, e também fé. Muita fé. A fé é importante, né? Ainda dentro desse assunto, Dalpozo, 13ª rodada na Chapecoense, hoje tem 10 pontos na classificação. Você projeta uma meta de pontuação para a Chapecoense pelo menos virar o turno da Série B? Eu até projeto, mas não quero expor para não ter uma decepção, assim. Eu acredito um número que seria o ideal, que seriam aí mais esses 8, 10 jogos aí que vai consolidar, esse grupo vai entender e vai passar esse processo de oscilação, mas ali adiante, quando ela está engrenada, se a gente lembrar, o ano passado foram 11 jogos. Isso. E naquele momento da competição ali, se tivesse que começar a competição no ano seguinte com aquele grupo mesmo, nós ia bater lá em cima, mesmo com o Cruzeiro, não tenho a menor dúvida disso, porque o time tinha encaixado. Agora, recentemente no Ituano também, no começo teve as oscilações, a gente perdeu de 5-0 contra o Bragantino, perdeu do São Bernardo, oscilou, mas quando engrenou, nosso time jogava por música. Nós eliminamos grandes clubes de São Paulo, Corinthians, e aí veio a resposta antes do que eu esperava desses 10 jogos, porque eu acho que foi o 3º jogo, nós só tínhamos que vencer só o Santos, só isso, para passar de fase e classificar para o ano seguinte para a Copa do Brasil, e a gente fez isso. Ô Dalpozo, você está confiante que a Chapecoense vai permanecer na Série B? Você está tranquilo em relação a isso? Não, tranquilo não. Confiante sim? Claro, senão eu não viria. É muito cômodo, a Chapecoense eu podia esperar um outro momento, não seria nem louco se eu não tivesse... Eu sou a pessoa que tenho que estar mais confiante. E em momentos de turbulência eu vou estar confiante de novo, porque é uma característica muito acreditar no meu trabalho, na minha qualificação e acreditar também nos meus jogadores e entender esse cenário também. Não adianta eu querer ficar perturbado, as pessoas que comandam o futebol... É um momento crítico do clube e ter que aceitar, eventualmente, se vier uma crítica, se o torcedor ele cobrar mais ou a menos, entender o momento. Não adianta querer achar que agora a torcida vai botar um tapete vermelho, os adversários, para dizer, passa, faz o que tu quiser. Nós temos que passar esses momentos, só que ter o seguinte, e aí também é uma característica minha, e a equipe ela se fortalece nos momentos aí. Quando ela passa esse momento de turbulência, meu amigo, aí o bicho pega lá adiante. Aí eu não sei quando que vai ser, mas a gente em algum momento vai voltar a ser a Chapecoense que nós temos, isso eu posso te garantir. Dalpozo, ano passado quando você chegou, você também pegou alguns jogadores que viviam momentos ruins, e posso citar aqui o caso do Perotti, até que vinha sendo criticado pela torcida e que deixou o clube na reta final ali com vários gols, várias participações diretas em gol. Houve um acréscimo de desempenho do Perotti nas 11 partidas finais da Série B. Como que você fez esse resgate de alguns jogadores? Como que você trabalha isso? E como que você pensa em fazer agora? Porque a gente vê, você citou o Ribamar, o sorriso dele na saída do treinamento ali, o Neto, o Rangel citou aqui, trouxe também. Como fazer o resgate desses jogadores que em algum momento estão desacreditados, mas que precisam e podem desempenhar mais? Primeiro tu tem que definir o que tu quer, um sistema. E eu vou procurar fazer um sistema muito simples nesse momento. Entender os processos. Nós não temos atacantes de lado de campo, só tem o Maxwell. O Murilo saiu, então nós temos que fazer esses nossos laterais. O lado esquerdo faz bem, no lado direito ainda nós temos que desenvolver, pisar na linha, ser agudo, fazer uma saída de 3, que uma saída de 3 dá muitas opções,
deixar nossos extremos próximo do gol, nosso número 10 próximo do gol e o 9 também próximo do gol. Então tu tem que primeiro potencializar a tua equipe. Se a gente buscar o ano passado, o Fernando tinha dificuldade de passar do meio para frente. Então nós temos que fazer, principalmente nos nossos laterais, nesse sistema, pisar do meio para frente e fazer a diferença. E ter o equilíbrio defensivo também para não proporcionar contra-ataque para o adversário. Então tem que potencializar a equipe dentro de um sistema, repetir e ter convicção. E tu potencializando a equipe, fica muito fácil para a individualidade começar a aparecer. Então o Perotti, o ano passado, dentro da tua pergunta, ele só conseguiria fazer gol se o Fernando chegasse na linha de fundo, porque até então ele tinha dificuldade e era cobrado por isso. Então os nossos laterais vão ter que passar, essa bola ela tem que chegar lá na frente. Se ela não chegar, eu não consigo só com conversa e motivar e desafiar o atleta. Primeiro eu tenho que trabalho de campo, tenho que ter conteúdo para extrair o máximo. Aí eu vou dizer, cara, tu não está produzindo, porque tu tem que dar mais, porque o sistema ele está bem feito, nós temos aí 2 semanas, nós vamos repetir, a bola vai chegar, esteja preparado. E aí é muito a gestão de grupo do Perotti, como vai ser com o Ribamar, e aí eu falei do Neto, que eu já fiz com 2, 3 jogadores, é o trabalho formiguinha. Então cada situação ela requer primeiro o time de fazer a abordagem, e depois ter conteúdo e conhecimento. Então a minha história de vida, muitos abordagens que eu faço com os atletas é porque aconteceram comigo. Eu fiquei 1 década no Caxias, era cobrado, era da casa, e essa conversa que eu tive com o Perotti. Porque às vezes o da casa ele é cobrado até mais do que os outros. Eu digo, tu tá sendo cobrado, tu só vai sair daqui para uma melhor se tu melhorar. Não é a culpa lá do torcedor, não é a culpa da imprensa, é você que tem que melhorar. E aí eu contei a minha história, fiquei 10 anos no Caxias, torcida cobrando, gringo, não serve e outros nomes que eu não posso falar aqui. E aí no final nós somos campeão no Caxias. Hoje eu sou o goleiro que mais tem jogos no Caxias. Campeão contra o Grêmio do Ronaldinho, né? Exatamente, defendendo o pênalti. E aí mudou a minha vida. Aí eu fui jogar em Portugal, ganhar dinheiro. Dali eu só joguei Série A do Campeonato Português e Campeonato Brasileiro. Teve uma transformação. E aí eu lembro desse fato que aconteceu. E aí porque era o time, era aquele assunto de convencer ele, a torcida tá cobrando, você é da casa, tu às vezes te faz de vítima, e eu lá também me fazia de vítima, achava que não tinha que se cobrar, o problema é você, então vamos melhorar. Cara, ele é sensacional, uma pessoa, o Perotti, sensacional, e ele entendeu a mensagem, e nós vamos ali fazer finalização, e aí ele foi fundamental, mas porque a equipe toda ajudou, e ele comprou a ideia também. Ser muito verdadeiro com o atleta, tem que ser verdadeiro, não contar historinha. Tu comentasse, Gilmar, sobre pontas, né? 2, 3 pontas. Quais outras posições tu vê como uma carência um pouco maior para essa janela de transferências que faltam aí 20 dias aproximadamente? Eu já tinha assistido a Chapecoense e percebi essa necessidade, então a gente está muito focado nesses jogadores. Eu não posso pensar numa outra posição nesse momento sem fazer uma avaliação. Vamos imaginar então centroavante. Tem muita gente que fica desesperado nessa hora, quer trazer. Mas vocês deram a oportunidade de potencializar o Ribamar, Darley, o próprio Richard, que eu acompanhei ele, e eu queria o Richard no Ituano. Se eu queria ele lá, eu vou querer ele aqui, é óbvio. Então, porque ele na reta final ele salvou a Portuguesa, fazendo grandes jogos, uma pessoa sensacional, hoje fez um golaço no treino. Então, no primeiro momento, estou falando de centroavante, não que eu descarte, vai depender deles também a resposta que eles vão nos dar esses dias. E aí ela fica em aberta, outras posições. Número 10, por exemplo, nós temos bons números 10, tem o Xavier, que está aí voltando, tem o Bruno, tem o Alisson, que é o melhor momento que ele acho que vive na carreira dele, jogando por dentro. Tem o Neto que faz isso, tem o Pavani, então daqui a pouco tu empilha jogadores e aí eles ficam aqui insatisfeitos porque não são grandes jogadores, o clube está pagando bastante por uma resposta que a gente tem que dar lá fora, mas tem que ter esse entendimento, fazer uma avaliação profunda. Então tá em aberto alguns setores aí, zagueiro talvez por necessidade, também goleiro a gente vai fazer uma avaliação profunda. O João está tendo a oportunidade, tem o Tchepo voltando, eu já vi uma competitividade entre eles e aí eleva o sarrafo,
E aí, essa semana também é de avaliação se realmente a gente tem necessidade de ir para o mercado e trazer outros jogadores em outras posições. Você tem um número assim, Gilmar? 5, 4, 3? Não, porque cria uma expectativa. Tem a necessidade de lado de campo. Depois o campo que vai mostrar se a gente precisa trazer goleiro, zagueiro, enfim. E vocês já bateram o martelo com alguém assim? Claro que ainda não pode anunciar, porque a janela não abriu. Não podia, mas agora? É, mas a Chape já está acertada com alguém aí? Tá bem encaminhado. É. Tem 2 atletas, a gente fez uma seleção e selecionou... O que você pode contar pra gente? Assim? São nomes conhecidos? Já jogou contigo? Já jogaram na Chape? Não? Agora nós vamos apertar o Gilmar aqui. Independente de nome, eu acho, Giovanni, lógico que existe a curiosidade e o segredo do negócio, a alma do negócio é o equilíbrio. Não adianta a gente anunciar e falar nomes, porque cria expectativa. Mas eu falei com esses atletas. Primeiro, eu converso como que a gente faz para trazer esses atletas. Primeiro a gente faz, eu ligo sempre para 3 técnicos que trabalham com ele. Então, às vezes tem jogadores fora do país, o meu inglês é mais ou menos, mas a gente busca alternativa, campeonato português, para buscar nos últimos 3 clubes que esse atleta ele jogou, qual o nível de comprometimento, sistema de jogo, qualidade. E depois eu vou para o atleta, porque tem muito disso. Cara, eu falo para o atleta, quer vir jogar na Chapecoense, camisa forte, os objetivos do clube, cidade faz frio pra caramba, tem muito isso também, a questão cultural, climática, e tem filho, tem colégio, construir com o atleta. E até às vezes os atletas eles estranham porque não é normal no meio do futebol. Mas é uma relação ela muito espontânea e verdadeira da minha parte. Tu conhece um pouco da minha família, eu me sinto bem. O atleta que o técnico tá ligando para ele, opa, Gilmar tá ligando, ele se sente valorizado. Eu vou para Chapecó, eu já sei como que funciona a cidade, o sistema de jogo. Então eu construo com o atleta também, ele já chega aqui sabendo como que funciona as dinâmicas e ele vai se sentir à vontade também. Então é assim que nós trabalhamos, por isso que o final de semana ele foi muito duro, muito trabalho, mas muito trabalho. E a gente vai colher o fruto porque vai trazer jogadores de qualidade e principalmente que estejam comprometidos, que a gente fala muito do perfil da cidade e do clube. Dalpozo, você se considera um treinador teimoso? Você já teve essa peixe aqui na Chapecoense, apesar dos resultados. Eu tenho propriedade para falar isso porque eu sou teimoso. Eu teimo. Você se considera um treinador teimoso? Você me considera teimoso? Não, eu na minha percepção, um treinador ele tem que ter convicção. Eu vou trocar essa palavra. Eu acho que eu sou teimoso. A minha esposa diz que eu sou teimoso, meus filhos. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Mas eu prefiro... A palavra teimoso ela é bastante agressiva, eu acho. Eu prefiro trocar ela por convicção. Se o técnico não tiver convicção, eu sou convicto mesmo. E aí, emendando também, vai lá também a nomenclatura, se quiser me chamar de teimoso, mas eu não mudo por pressão, eu penso que isso é convicção minha também. Se eu não tiver as minhas ideias, minhas convicções, eu não posso ser técnico. E aí eu tenho também a sabedoria de ouvir. O que eu falo numa sala, só para tu entender? Nós estamos discutindo com o diretor de futebol, estamos discutindo com a comissão técnica, eu abro muito. Agora, me convença, tenha conteúdo. Se tu quiser mudar a minha ideia, tenha conteúdo. Se tu me convencer, beleza, eu já não sou mais teimoso. Mas não é um grito do torcedor ou da imprensa ou até a cobrança da minha própria família. Eu não quero colocar o torcedor e vocês da imprensa. Eu tenho cobrança da minha família, de pessoas próximas. Meus irmãos são chatos pra caralho, não entendem bosta nenhuma de futebol. Mas que cobra? Mas estão cortando pedra lá no Paraí, lá, mas que cobra. Cara, mas me convença. Pode ser o Papa, pode ser o Fernando Carvalho, pode ser quem quiser que seja. Me convença que algo é diferente. Se me convencer, eu vou agregar valores e eu vou melhorar. E eu vou melhorar. Eu tenho uma coisa que eu tenho, é muita humildade e simplicidade para reconhecer, para cada vez melhorar mais. Mas me convence, eu sempre falo, deixa bem claro, me convence, se convencer, beleza. E o Gilmar não pode nem falar do signo, né? Porque é virginiano, não casa tanta teimosia, Giovanni. Mas perfeccionismo sim, né? É uma verdade isso?
Então tá aí a resposta. Quem mais tá com a gente aí querendo fazer pergunta pro técnico da Chapecoense, pro Gilmar? A gente vai segurar o Gilmar aqui mais 9 minutinhos, tá? Que é até a gente fechar ali o segundo tempo do golaço aí, tá, Até Gilmar? a sopa ficar pronta lá. Até esquentar a sopa, É vai, isso né? aí. Quem mais tá com a gente? Vamos lá. Exatamente. E quem participar com a gente... Fala galera do Golaço, Dimitri aqui de Chapecó. Ô, Dimitri. Escuto vocês aí todos os dias. Que bom, amigo. E a minha sugestão para o Gilmar Dalpozo, grande técnico aí da Chapecoense, é, por favor, seus jogadores precisam chutar a bola ao gol. Chega de cruzamento perto da área. Gente do céu, bate a bola no gol, pelo menos chega, aproxima. Valeu! Muita sorte aí esse ano aí, esse resto de ano aí. Grande abraço. Obrigado pela Fala, sugestão. Desculpa, era Não, era isso mesmo. Obrigado Passou pela outra. sugestão e quem acompanhou o trabalho de hoje, a primeira parte, não sei, tinha neblina lá, meus primeiros 30 minutos eu levei os atacantes lá e dentro de uma ideia de jogo, a gente os primeiros 30 minutos só foi de finalização e ela foi um aproveitamento muito bom. Então, a sugestão é válida sim, sim. Nesse último jogo nós tivemos esse problema que eu cobrei no vestiário. Nós estávamos chegando ali no último terço, mas daí é a característica dos jogadores, é um time técnico e também eles estão refém de orientações também. Não posso cobrar eles com treino, uma sessão de treino, tudo que eles vão dar. E a gente chegou no último terço lá e faltou arriscar e finalizar, porque teve várias situações ali que dava para finalizar. Mas os atletas eles precisam ser estimulados e eles precisam repetir. Então o trabalho que nós fizemos hoje, quase todos os treinos a gente vai fazer. Um pouco mais, um pouco menos, mas esse trabalho específico, no mínimo uma semana que vem, 2 vezes, nós vamos fazer bastante trabalho de finalização. A gente falou no primeiro tempo, né? Uma parte do elenco estava na construção da jogada, né? E a outra parte estava na finalização. Dalpozo, como é que tu encontrou psicologicamente o elenco da Chapecoense? Pelo momento conturbado? Não vou mentir, né? É depressivo, né? Bem depressivo. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. E nada diferente que foi da minha primeira passagem em 2012. E nada diferente que foi ano passado. Agora... Estranho seria, né, no momento em que o time tá, você chegar aqui, a coisa tá todo mundo dando risada. Animado. Animado, Isso. Exatamente. Mas aí eu posso fazer uma afirmação que com pouco, porque os jogadores eles se comunicam, eles sabem o perfil do atleta e eles sabem a maneira que eu me relaciono e da maneira como eu tenho intacto a minha escala de valor. Eu valorizo muito essa relação humana. Então nos corredores a gente já via a mudança em 2 dias. A gente já percebeu, viu o sorriso na cara dos atletas, no staff e todo o ambiente está se mudando. Então por isso que quando eu falo que o maior adversário é a própria Chapecoense, é com esses comportamentos. Sim. Indo para lá, sabendo da dificuldade, mas sendo feliz, tendo um ambiente bom de trabalho, saudável e de cobrança interna também, porque eles sabem também quando eu tiver que enfiar a faca no pescoço, eu vou enfiar. É um termo que eu uso, mas eu vou cobrar. Então é um momento sim de alegria, de descontração, porque você tem que exercer a tua profissão com felicidade. Se tu sai de casa e tu já vai tracionado, tenso, tu não consegue dar o teu melhor. Então esse ambiente eu já percebi no primeiro, segundo dia que mudou, e esse ambiente que vai nos levar ao sucesso. Você está feliz com o staff do clube, Dalpozo? Você conhece os profissionais, você tem um grande auxiliar técnico que é o Emerson, um conhecedor do futebol, baita profissional, e na casa também tem alguns bons profissionais. Você tá feliz? Alexandre Souza, preparador físico, o Sidney da fisiologia, o César na preparação de goleiro. Você tá feliz com o staff que é Chape? Muito. Essa foi uma das luzes que eu tive nas minhas tomadas de decisão, porque eu já conhecia. Na verdade, o Alexandre, o ano passado, era para ter vindo comigo. Era a primeira opção. Eu liguei, ele estava no Ercílio, ele disse: Gilmar, eu tenho um curso na CBF, uns cursos que tem que fazer, eu vou ter que me ausentar 15 dias. E eu já estava com as malas prontas. Aí eu liguei para o Ortiz, que era uma outra opção também, que foi o profissional que vem. Então o curso custou caro ano passado, mas era um desejo do clube. Já conheci o profissional, então estou muito satisfeito e agora estou tendo a oportunidade, a primeira vez, de trabalhar com esse profissional. Então estou muito satisfeito com o staff,
mas sempre tendo que melhorar. Nós sempre temos que melhorar no nosso dia a dia aí, com cobrança, com ambiente bom de trabalho. Vamos trazer mais uma do ouvinte para a gente fechar e liberar aqui o Gilmar? Mais uma então dos nossos ouvintes aí. Fala galera do Golaço, tudo bem? Muito frio por aí? Gelado. Aqui estamos com a mãozinha gelada. Já que o nosso gringo vai estar aí, queria que vocês perguntassem a ele por que insistir tanto com o Pablo Oliveira, já que faz tempo que ele já não dá o retorno, e o porquê não dar uma chance para o Pavani, visto que nos últimos jogos aí ele é o nosso melhor jogador tecnicamente falando, né? O que mais cria oportunidades. Beleza? Um grande abraço aí, pessoal. Valeu. Eduardo mandou essa pergunta para você, Gilmar. Essa entra dentro daquelas convicção ou teimosia, enfim, não sei. Mas se eu for, eu levo em consideração, eu tenho que ouvir. Mas se eu for, imagina o quanto tem de torcedor e que eu ouço na rua, a opinião de vocês também, eu tenho que ter a minha convicção e eu não posso, e nós... Não, e assim, ninguém tá mais no dia a dia lá do que você, acompanhando o trabalho, né? Por isso que a oportunidade ela é boa. A do torcedor, ela tá muito focada em cima do jogo, né? Sim. Do desempenho no jogo, né? Só que primeiro que eu confio muito no atleta, e ele, o ano passado, dentro do sistema, ele foi importante. Só que o ano passado ele cometeu aquele erro também da expulsão, e agora também ele foi expulso, não foi nem o segundo amarelo, foi o primeiro que ele perdeu uma bola num setor que ele é bastante crítico. E hoje também foi um atleta que eu conversei e cobrei, estou dispondo de forma pública, mas foi essa conversa reta com o atleta. Ele disse que o grande erro contra o Vila Nova foi o primeiro lance, tu ficou muito relaxado na bola. Tu tinha que tracionar mais o teu corpo, proteger mais, mas é um jogador que tem qualidade e que o ano passado, não vamos se esquecer que ele nos ajudou. E dentro dessa ideia de jogo, ele vai ser fundamental na nossa saída de 3 para pisar os laterais do lado de campo, porque ele já está acostumado desde o ano passado. Então cobrar dele também, para ele melhorar mais, e ele pode entregar mais também. É um jogador que pode e deve entregar mais para a equipe, sendo que esse ano eu acho que ele teve problema de lesão também, que atrapalhou e não teve a sequência. Bom, agora é a oportunidade de ter a sequência e nos ajudar. Vamos contar pro Dalpozo que no jogo do ABC a gente recebeu mensagem aqui do pessoal xingando o jogador que tu nem colocou em campo. Sabia? Tu nem colocou, o pessoal falou, pô, esse aqui não jogou nada hoje. Sim, realmente, né? Não jogou nada. Não jogou nada, exatamente. O Dalpozo, para fugir um pouco do assunto chapecoense, a seleção brasileira está passando por um período de aguardo de um nome que é o Ancelotti. E você é um profissional que conhece muito o mercado de treinadores e conhece profundamente também a seleção brasileira. Como que você vê esse momento da seleção brasileira após a era Tite, que foi uma era talvez não vitoriosa em termos de Copa do Mundo, mas muito produtiva em outros aspectos? Como que você vê essa espera da CBF e você acha que tem algum técnico aqui no Brasil que poderia comandar a seleção de uma maneira efetiva? É um momento crítico também da seleção, né? Incertezas. Eu penso que aí também é uma convicção que eles têm que definir o mais rápido possível o técnico. Vejo sim que aí é um desejo meu que fosse um técnico brasileiro para nos representar a nossa seleção, e tenho essa convicção também, sem falar nomes, que tem técnicos que têm esse potencial. Agora, se a diretoria na CBF entender que seja um outro profissional e que seja capacitado também para a nossa seleção, também não vejo nem problema nenhum, porque para estar no cargo da seleção brasileira tem que ter capacitação, meritocracia também. Então que eles façam a escolha, que eles tenham luz para definir essa escolha, e o quanto antes para já acelerar os processos e para que a gente encontrar o nosso caminho aí também da nossa seleção. É isso? É isso. Então tá, 7-1. Gilmar, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, batendo esse papo, tendo essa conversa com a gente, respondendo os questionamentos dos nossos ouvintes também. Obrigado por ter vindo ao Golaço e a gente te deseja todo o sucesso do mundo aí, que a gente tá muito, né, na torcida por você, pela Chapecoense, para que a gente tenha aí uma Série B tranquila nessa segunda metade a partir aí da sua chegada, viu? Obrigado, Didio, e eu sinceramente eu tenho uma expectativa para mim mais uma vez, que ele seja um trabalho para a gente conquistar os nossos objetivos e que realmente
seja um golaço. Aí sim. Foi bem. Foi bem. Gilmar Dalpozo, técnico da Chapecoense com a gente. Gilmar vai voltar outras vezes aí ao longo do ano aí. Com certeza, não tem a menor dúvida. Para falar da permanência, para falar dos planos aí para 2024, não tem a menor dúvida, Gilmar. Jogar um truco? Estamos te esperando lá no nosso torneio de truco também, viu? Gosto no truco. Quem é a tua dupla? Tu tem uma dupla assim com quem tu joga com mais frequência, uma dupla que esteja mais entrosada aí, Gilmar? É o meu irmão que tá lá no Rio Grande do Sul, mentiroso. Vamos trazer ele pro torneio. Vamos trazer ele. É isso, gente. 7-2, o Golaço termina aqui com o Gilmar Dalpozo. O intervalo ele é muito rápido. Vem aí o Golaço News na sequência, comandado pelo Eduardo Florão. Lembrando que a Voz do Brasil será apresentada às 9 da noite aqui na Oeste Capital. Vamos pro intervalo então e na sequência tem o Golaço News. Tchau! Não saia daí, o Golaço volta rapidinho.